vim comprar pão. E hoje eu tô esquisita. Na verdade, esses últimos dias eu ando tão esquisita. Eu não sei exatamente. Tô vendo lá no fundo, parecendo que vai chover, né? Não sei exatamente o que passa. Ou sei. Ou são várias coisas. Mas uma coisa que eu acho muito legal em mim é de eu estar sempre me perguntando, tipo, como você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? Qual seria a solução para esse negócio? E aí, às vezes, a gente pode buscar uma solução definitiva para uma coisa temporária ou uma solução temporária para uma coisa definitiva. E aí isso pode ser um grandíssimo problema na nossa vida. Sabe? Por exemplo, tá? Imagina que você está carente. Mas você só está carente essa semana, sabe? Semana. Não necessariamente você é o tipo de pessoa que é carente normalmente, ou para sempre, forever. Às vezes só uma semana em um ano. Só uma semana que você fica carente. Aí digamos assim, ai, tô carente hoje e tal. Aí você vai, encontra a pessoa, você começa a namorar pra sempre com essa pessoa, sendo que na verdade a sua carência era de apenas uma semana, sabe? Então assim, aí às vezes a gente mete os pés pelas mãos porque a gente não sabe medir as coisas. E há coisas que a gente pode querer que elas sejam. Algumas coisas a gente precisa que elas estejam sempre na nossa vida. E outras não. Algumas vezes o que a gente precisa é de soluções temporárias. Apenas para aquele momento. Oi, gente, bom dia. Quer café? Hoje tá um dia frio. Sei lá, fica parecendo que vai chover. Meu medo é chover, sabe? Porque tô com tanta coisa pra fazer que a chuva me atrapalharia. Ontem eu assisti Bacurau. Confesso que eu não estava com vontade nenhuma de assistir Bacurau, mas eu vi alguma matéria na internet falando que podia cair alguma coisa sobre o filme no Enem e tal. Não sei o que pode vir a cair no Enem sobre esse filme. Os atores muito bons, sobretudo Silvério Pereira tava muito legal. Mas eu não gostei nada do filme, porque não é o tipo de filme que eu gosto, porque é uma coisa meio faroeste, meio suspense, ao mesmo tempo é um ritmo meio parado, tipo, ao mesmo tempo que tá acontecendo tudo, um montão de gente morrendo, não me despertava emoção, não me fez rir, não me fez chorar, não me fez, sabe? Nem quando o personagem do Silvério aparece lá, segurando a cabeça de um homem lá, né, que foi cortada. Só achei bonita assim, claro que não é bonita, mas tipo assim, enquanto cena, enquanto arte, achei bonito, mas sinceramente é um filme que eu não gostei. Parece que eu sabia que eu não ia gostar, mas talvez possivelmente por isso, por ser aquela coisa faroeste que eu não gosto. E agora o que eu vou fazer aqui é continuar o artesanato daquela caixa que eu mostrei por esses dias, né, que eu coloquei aquela parte prateada, aquela parte interna de saco de leite, eu colei por dentro. Agora por fora eu vou colar uns papeizinhos apenas para proteger um pouquinho mais a caixa, para depois eu colocar, né, aquela trama, né, aquela trança, né, que é feita de saco de ração, do plástico do saco de ração. E eu já fiz esse trabalho muitas vezes aqui no canal. Se não foi aqui, eu acho que aqui até já cheguei a fazer também. Mas tem muito lá no canal antigo, né? Que eu encapo essas caixas de papelão com saco de ração dos cachorros. E aí utilizo tanto para guardar coisas. Eu tô fazendo agora para guardar roupas, porque eu gosto de dividir as roupas por cores e guardar assim dentro do guarda-roupa e da cômoda.
Enquanto isso, eu vou continuando aquele assunto, né, que eu comecei ontem, que é a importância da gente se conhecer, mas não apenas se conhecer, mas também saber o prazo de certas coisas na nossa vida. Por exemplo, imagine uma pessoa, uma mulher, um homem, isso é a gente conhece mais casos, né, de homens, né? Imagina um homem que ele não consegue ser fiel, não consegue ser fiel de jeito nenhum, ele até entra numa relação, que aí no início, talvez pela empolgação da pessoa nova, etc., calor da paixão, etc., ele até consegue ser fiel durante um tempo. Mas, repetidamente, em todas as relações dele, ele percebe que durante um tempo ele consegue ser fiel, mas passa um tempo, não adianta, ele pula cerca, isso é ele, sabe? É ele. Ele. Às vezes até ele tenta se enganar achando que, dessa vez vou conseguir ser fiel a uma pessoa. Ele, na verdade, ele não está mentindo para você quando ele diz que está querendo ser fiel. Na verdade, ele quer, só que assim, ele não consegue. Então, é, o negócio é esse, você se conhecer, sabe assim, caramba, eu consigo, mas é só até a página tal. O problema é isso, às vezes a pessoa te conhece e ela te promete coisas eternas, para sempre e tal, quando na verdade o limite dela é 1 ano, é 2 anos e tal. E por isso que a gente precisa se conhecer, porque senão você promete coisas eternas para uma pessoa, quando na verdade tudo que você pode é muito menos. Não estou falando que a pessoa não pode mudar, sabe? Só que eu acho que primeiro ela tem que fazer muita terapia, tal, se conhecer, etc. Antes de ela sair fazendo, às vezes, sendo tóxica, né, com alguém, né? Tendo irresponsabilidade emocional e prometendo coisas que ela não pode. Isso, eu estou falando, não tem nada a ver do que eu estou passando nesse momento da minha vida, tá? É porque falar de relacionamento amoroso às vezes é mais fácil para poder dar exemplo, porque todo mundo passou por algo assim ou algo parecido, né? Em algum momento da vida. Sobre a minha vida especificamente, o que eu estou pensando, o que eu estou refletindo é que eu ando fechando certas portas ou evitando de abri-las, porque por causa dessa consciência de prazo. Ano que vem, se Deus quiser, os meus planos, se meu plano der certo, ano que vem eu vou ter uma grande mudança de rotina. Então eu tenho que pensar o que é que vai caber ano que vem na minha rotina e aquilo que não vai caber. Por exemplo, imagina que você vai se mudar para outro país. Para que você vai, por exemplo, se envolver com alguém, sabendo que você vai embora? Depois você fala para a pessoa, olha, beijo, tchau, fica aí até, quem sabe, um dia se eu voltar. Então, assim, se você já sabe, se você já tem um plano, se você já tem um foco, você tem que saber aquilo que cabe, aquilo que não cabe na sua vida e de forma, né, a não causar grandes transtornos, porque aquele seu foco é maior. Então, eu tenho pensado muito nessas coisas, sabe? No quanto as mudanças na vida, né, requerem a gente ter essa consciência de tempo, a consciência daquilo que cabe, daquilo que não cabe naquele tempo, o que a gente pode fazer, o que pode acarretar. Tudo isso a gente tem que pensar. Talvez eu só esteja muito cansada também, porque por causa dessa percepção daquilo que cabe nesse momento na nossa vida, no nosso dia, nas nossas 24 horas. Tem gente que acha que isso é ilimitado, que a gente pode abraçar tudo. Não, gente, a gente não dá conta de tudo. Antigamente, eu peguei essa época, né? A gente tinha, por exemplo, a gente tinha TV, tinha uns poucos canais, aí algumas pessoas, depois de um tempo, passaram a ter antena parabólica. E aí algumas pessoas, por exemplo, eu lembro de ir na casa de alguns amigos para assistir MTV, para poder assistir os clipes e tal. Mas aquilo era tudo que a gente tinha. Depois surgiu os vídeos cassetes, mas era aquela coisa de ter que ir na videolocadora para alugar o filme, para entregar o filme, etc. E a gente já achava uau, mas era tudo que a gente tinha.
Hoje a gente tem uma quantidade enorme de coisas, de streamings, de coisas que a gente pode baixar da internet, de YouTube e tal, e a gente não dá conta de tudo. E aí vão surgindo coisas. Eu acho a grande dificuldade nesse momento é a gente conseguir ser sensato e ver isso cabe na minha vida, isso não cabe, mesmo que eu queira, não cabe. Isso vai ser bom para mim neste momento, isso não vai ser bom para mim neste momento. E ter essa honestidade, sabe, de perceber e de se isso se relacionar às pessoas, né, a gente saber não ser cruel, né? A gente, tipo, porque eu vou entrar numa relação se eu sei que essa pessoa não cabe na minha vida. Mas falando de coisas, né? Há coisas que não cabem neste momento porque meu propósito é outro. E é difícil, sabe? É difícil ter que dizer não para algumas coisas. Principalmente porque antes, né, talvez as coisas não acontecessem ou não havia tanta oportunidade como agora. É difícil, mas é necessário. Estou nesse momento em que eu tenho que acabar uma coisa para poder já fazer outra. No momento em que estou precisando de espaço e tempo para as coisas, né? Porque, eu preciso acabar tal coisa para poder fazer tal curso, para ter tempo para tal curso que eu quero fazer. Então é isso, tendo que estar sempre negociando com a vida, né? E tendo que finalizar certas coisas para poder começar outras e tendo noção daquilo que eu quero começar. E aí vão aparecendo outras coisas que parecem que querem meio que me desviar do meu foco, porque às vezes são coisas boas que algum tempo atrás eu falaria, ai, que bom que isso que tá acontecendo, que ótimo. E aí, mas não, quer tudo meio que acontecer ao mesmo tempo. E justamente numa altura em que você não tem mais tempo para todas essas coisas. Eu acho que eu tô quase num burnout, mas passa. Daqui a pouco eu vou ver que daqui a pouco as coisas vão estar mais leves e mais equilibradas, ou pelo menos assim eu espero. Espero que a forma que eu estou organizando as coisas, ou seja, decidindo o que aceitar e o que recusar, para onde ir e para onde não ir, que seja este o caminho certo. E aqui está, acabei de encapar mais uma caixa. Acabei de ver que esse vestidinho tá furado, eu não tinha visto isso antes. Mas pronto, essa é uma caixa para os vestidos, para alguns vestidos que ficam dentro de um guarda-roupa pequeno aqui. Bom, agora vocês vão começar a entender a prateleira que eu estou fazendo, né? Isso aqui é um forro PVC que eu pintei de um lado e do outro. A parte de cá é a parte que vai ficar para cima. Aí aqui é o bambu que eu também pintei. Aí eu vou colocar, no caso, já furei aqui embaixo, colocando um parafuso. Aí do lado de lá eu coloco um treco desse e um treco desse. Pra quê? Porque aí isso daqui vai dar sustentação ao forro PVC. Porque o forro PVC, por ser uma coisa... Aí vai ter um aqui e vai ter um aqui também. Porque o forro PVC, né? Porque é uma coisa mais frágil, né? Se eu colocar como prateleira, eu colocar alguma coisa que seja pesado em cima, ou mesmo que não seja muito pesado, a tendência é ele ir arranhando, é ele ficando curvo, né? Então assim eu dou estabilidade. Aí, olha que interessante. Como esses bambus, né? Desde quando eu peguei eles, eu falei, eles são meio tortos e tal, e eu vou reaproveitá-los mesmo assim. Mas fica até um desenho bonito, um desenho interessante. Lembrando, essa parte aqui, ela vai ficar de cabeça para baixo. Então, essa estante, ela ficando no alto, a gente só vai ver isso, assim, olhando de baixo para cima. Aí que a gente vai ver esses bambus. Agora, o que falta fazer é esses acabamentos aqui laterais, que eu vou fazer com EVA. E aí eu devia ter colocado parafusos um pouco menores, mas não tinha. De todo modo, eu falei em comprar menos dessa pecinha aqui, eu só comprei 4. E eu vou ter que colocar depois
colocar embaixo também, apenas por uma questão de segurança. Para quê? Para essa tarraxinha não acabar furando o PVC. Mas assim já tá seguro, mas é só por uma questão de maior segurança. Eu esqueci de explicar também que ele não vai levar mão francesa. Já tem uma mão francesa, que é onde eu vou amarrar uma fita nessa mão francesa, uma trança de crochê, talvez. E aí passo por baixo aqui, e é isso que vai prender essa prateleira lá em cima. Aqui está. Eu pensei em colocar esse EVA rosa, só que eu tenho pouca quantidade e não combinou tanto, porque esse rosa ali, era pra ter sido rosa, né? Mas ficou mais vermelho do que propriamente rosa. Então, eu achei esse EVA aqui, que é vermelho, e o outro. Tá aqui. Esse EVA que é o vermelho, porque combinou mais. E aí, só pra dar um acabamentozinho, né? Aí o que eu faço aqui, ó, essa beiradinha, eu colo aqui. Eu vou usar essa cola tipo Alma Super mesmo. Eu até vou passar no próprio negócio também. Acho que me facilita, né? Primeiro vou pressionar aqui um pouco antes de colar o outro lado. Aqui. Depois eu só vou cortar essas rebarbinhas aqui. Posso até fazer isso de uma vez, né? Cadê tesoura? Tesourar. Ai, senhor. Aqui. 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 Aí agora é só fazer desse lado aqui. Só que esse lado ele tá torto, ó. Tá vendo? Ele tá torto. Eu vou tentar cortar, mas não com essa tesoura, com outra. Ou então com uma faquinha no fogo. Bom, não tá tão retinho, mas tá melhor do que tava. Agora eu vou fazer acabamento aqui também. Prontinho, ó.
Já fiz um acabamento com EVA. E é bom que não entra bicho, né, nesses furinhos que tem também. Essa prateleira que eu tô fazendo vai ficar debaixo dessa, que foi feita com porta de guarda-roupa. E aí eu não vou colocar mais nenhuma mão francesa. Eu vou aproveitar essa mão francesa para colocar mais essa prateleira embaixo. Essa é a prateleira onde eu coloco coisas de artesanato e coisas de costura e alguns livros, porque eu gosto de ter esse livro sempre perto de mim. Mas no caso eu vou passar algumas coisas para baixo. Quer dizer, eu acho que eu vou passar os livros para baixo e tem uma bolsa ali em cima dessa outra bolsa, que é coisa de costura também, talvez colocá-la pro lado. E aqui embaixo colocar algumas outras coisas de artesanato. Prontinho, aqui está. Eu futuramente, eu já faço as coisas pensando nas coisas que eu vou fazer futuramente, né? Então, essa parede ela vai ter uns caquinhos meio cor-de-rosa. Então, eu faço as coisas já visualizando como é que vai ficar depois. Tudo bem, nesse momento essa parede não tá legal, né? Mas eu tenho que fazer uma obra da parte de trás dela, sabe? Então, por enquanto... Aí, olhando aqui de baixo como é que fica. Por enquanto vai ficar assim. Bom, gente... E é isso, e por enquanto vai ficar assim. Eu sei que pode falar, ah, mas tem muita tralha ainda, muita coisa junta, muita informação. Pois é, tem. Eu concordo, mas a questão é, as coisas que eu tô fazendo aqui em casa, eu tenho que tirar as coisas de um lado e tacar no outro. Tirar a coisa de um lado, colocar no outro. Até ir encontrando, ao fazer mais prateleiras, e encontrando espaço para todas as coisas. A questão aqui em casa é muito isso, eu não tenho espaço para as coisas. Principalmente, por exemplo, assim, coisas de... Eu tenho muita coisa para fazer artesanato, né? Ali tem cola, aqui tem coisas para costura, linhas e tal. Aqui eu tenho tintas PVA, ainda tenho que colocar uma outra caixa que vai ficar em cima dela, porque só que a outra caixa ainda não está coberta, né? Eu ainda não finalizei a caixa, por isso que eu não trouxe pra cá. Então, assim, eu tenho muitas coisas que eu não tenho lugar. Como eu não tenho um ateliê, então eu não tenho onde colocar essas coisas. Ali em cima, nessas bolsas também são... Isso já são coisas que eu vendo, né? Bolsas para livros e tal, coisas que estão prontas ficam dentro dessas bolsas. E aí, eu às vezes não tenho lugar para guardar as coisas, né, um estoque, sei lá, um ateliê, sei lá, não tenho. E aí eu tenho que ficar, a casa já é pequena, já tem os cachorros e tal, tem coisas que, por exemplo, eu poderia colocar num armário mais embaixo, mas eu tenho que pensar, isso aqui é muito perigoso eu colocar embaixo, porque uma hora de distração minha, o cachorro pode levantar a perninha e fazer um xixi, sabe? Tem coisas que eu gostaria de tê-las mais embaixo, mas não posso ter pensando no cachorro, tanto porque ele pode estragar as minhas coisas, como também porque ele pode se machucar, né, mexendo em certas coisas minhas. Tem coisa que tem material ali, por exemplo, ali tem cola, né, imagina se ele come uma cola, né, imagina que ele, né, mexe numa coisa que é cortante. Então, às vezes, eu tenho que arrumar espaço também pensando nisso, pensando na segurança dos cachorros. E aí nem sempre eu posso colocar as coisas no local onde eu gostaria de colocar. Mas, então assim que eu vou arranjando novos espaços, eu vou tirando as coisas de um lado e colocando do outro. Essas caixinhas de artesanato, essas branquinhas pequenas, elas estavam lá no meu quarto. E agora elas estão vindo para cá. Depois, né, eu vou tirando as coisas daqui e passando para o outro lado. Assim que vão surgindo novos espaços para eu guardar coisas, aí eu vou com essas coisas para outros lugares. E a ideia desta prateleira, ela não vai ficar assim totalmente expostas. Eu vou colocar... Por que esse daqui de cima é de madeira? Por que eu não fiz os dois em forro PVC? Porque na madeira, depois eu vou pegar bambu, aí eu vou aparafusar para fazer o quê? Um bambu aqui,
um bambu ali, aí eu passo uma cortina. Pra quê? Pra tampar, porque tem certas coisas que elas não são decorativas. Bolsa não é uma coisa decorativa. Então eu não preciso ficar com isso exposto. Por enquanto só tá assim. Tô colocando as coisas, né? Tirando algumas coisas que estavam muito montuadas, colocando para outro lugar e tal. Mas meu objetivo não é manter as coisas expostas. Livro, por exemplo, fica exposto. Porta-retrato, tá ali o meu primo, tá ali o meu amigo também, que é o patrão do meu primo, tá ali a minha tia, tá ali a minha falecida avó. São coisas que a gente gosta de ter exposto, mas eu não preciso expor as caixinhas de artesanato ou, né, essas bolsas. Então, o objetivo, depois, assim que eu tiver um tempo, coisa mais difícil eu conseguir tempo, né? Mas eu vou fazendo as coisas aos poucos, né? Assim que eu vou podendo. Aí eu coloco aqui um negócio para segurar, ó, para colocar tipo uma cortininha. E a cortininha vai ser neste material de saco de ração, que eu posso pintar também, né, de outras cores. E eu posso também, a partir daqui também, ó, colocar também uma cortininha. Aí a cortininha eu posso tampar só umas partes, né, deixar outras visíveis. Então, assim, o objetivo aqui é facilitar a vida da gente. Mas por hoje é isso que eu tenho para mostrar. Nós ficamos por aqui, nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.